E a Copa do Mundo para o Brasil? Mais uma vez ficamos pelo caminho. Mais uma vez o Brasil cai diante de um adversário mais fraco. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que o Brasil caiu diante de seleções que, tecnicamente, falando dos seus jogadores, são jogadores não tão tecnicamente melhores do que os nossos jogadores? E mesmo assim, a seleção caiu para quem não deveria, mas acabaram ficando pelo caminho nas eliminatórias dessa Copa do Mundo que ainda está acontecendo. E isso revela um grande aprendizado para nós. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. É isso que eu quero te convidar para você começar a pensar nos seus adversários, que são inferiores a você e que você ainda continua caindo. Porque a gente entende qual é o adversário, qual é o poder do inimigo diante de Deus. Nenhum. E mesmo assim você ainda continua tropeçando nas pequenas coisas, você tropeça ainda nos pecados que ainda te colocam numa posição estagnada da sua vida. Você não consegue crescer, não consegue produzir, não consegue evoluir, porque você ainda está preso em coisas que você acha que domina, que você ainda acha que dá conta. E são esses pequenos adversários que andam derrubando a sua vida. Fazendo esse paralelo da Copa do Mundo com um aprendizado que a gente tira para nós, pensa comigo um pouco. O Brasil caiu para a Alemanha em 2014, foi aquele vexame. Depois o Brasil caiu pela Bélgica. O Brasil depois caiu pela Croácia e agora caiu pela Modesta, mas tem alguns jogadores importantes, mas não tanto quanto o conjunto da seleção brasileira caiu com o time da Croácia. Um futebol que não entregou praticamente nada, né? Você assistiu a Copa, você assistiu esse jogo, você sabe muito bem o que eu estou falando, mas o ponto-chave desse vídeo é cair diante de adversários inferiores. A gente está tropeçando nas peças pequenas. Estamos tropeçando naquilo que o inimigo está fazendo festa dentro da nossa vida. E assim o seu fluir de Deus deixa de acontecer em nós. Então, a gente tem que começar a pensar, a refletir, por que a gente perde para aquilo que parece ser tão pequeno diante de nós? Por que a gente está perdendo para a ansiedade? Por que a gente está perdendo para o medo? Por que a gente está perdendo para o ego? A gente está perdendo por vícios. Você sabe que isso te aprisiona de certa forma? Relacionamentos tóxicos, decisões equivocadas que a gente toma sem olhar para o todo, e assim você está caindo. E você sabe muito bem aonde é aquilo que te derruba, e mesmo assim você ainda permanece nos mesmos erros. Você permanece no seu orgulho, na sua altivez, e não passa o controle para quem deveria. E na Bíblia traz, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês: Sansão, Saul, Pedro. Eles deixaram a voz de Deus, a direção de Deus de um lado, para bater no peito e seguir o seu próprio ego. E é assim que talvez você esteja seguindo. E se você segue o seu próprio ego, se você segue apenas as suas vontades, sem a real direção de Deus, você acaba caindo pelos adversários mais pequenos. E às vezes você pensa assim, caramba, de novo, mesmo problema, de novo você caindo na pornografia, de novo você caindo nos vícios, de novo você caindo em bets, em jogos aí do Tigrinho. Na minha outra cidade, na minha cidade natal, uma funcionária da casa ali contratada matou um casal de idosos para pagar dívida, até então, essa investigação para pagar dívidas aí de agiotas, porque estava envolvida com jogos de Tigrinho, jogos de azar. E você está caindo, ela tinha um filho pequeno, então, ou seja, as pessoas estão caindo por coisas tão pequenas. As pedras assim estão fazendo as pessoas tropeçarem. E sabe o que é mais difícil? Lidar com a consequência da queda. Desses adversários que estão te derrubando ano após ano. Aí, pensa, a Copa, ela é de 4 em 4 anos. E você está caindo sempre. O Brasil caiu,
Há 26 anos o Brasil não levanta uma taça de Copa do Mundo e você está aí há 5, 10 com os mesmos problemas e caindo com os menores adversários. Pensa sobre isso. Faça uma análise da sua vida, dos adversários que estão te derrubando, e você sabe quais. Eu sei quais são os meus adversários. Eu sei onde eles estão, onde eles estavam me derrubando, porque não basta simplesmente você identificar sem você sequer agir diante daquilo. Então você precisa agir. E a ação, ela também é dolorosa, tá? Você agir, você buscar um norte, até você identificar. Primeiro você identificar o seu adversário. Segundo, você tomar a iniciativa de levantar da cadeira e começar a agir. Porque a ação, ela requer de você movimento. Ela quer de você sair de uma situação que te paralisa, que te aprisiona, para uma nova estação. E você sair disso. As pessoas estão tão carregadas com seus adversários que não conseguem se levantar. E as coisas não acontecem da noite para o dia, não existe estalo, não existe mágica, mas existe processo. E aí vem a sua disposição. Quer mudar ou vai ainda continuar 5, 10, 20 anos com a sua vida paralisada, tropeçando nos mesmos adversários? Às vezes você tem aí uma oportunidade muito grande de você mudar de vida, de você transformar a sua vida, de conhecer uma pessoa especial, mas você não consegue resolver os seus problemas internos, você não para resolver os problemas internos. E aí você deposita em cima do outro. E aí acaba desmoronando tudo de novo. Eu gravei aqui um último vídeo, se você não assistiu, eu te convido a você assistir o nosso último vídeo, falando justamente sobre o perigo do orgulho, né? E novamente eu trouxe esse provérbio 16:18 que diz assim: a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. O problema não é assim a força do adversário, é a distância que você está colocando entre você e Deus. E as pessoas colocam essa distância. Deus, o meu adversário é aquele ali, mas pode deixar, eu dou conta de lidar com ele. Você não dá conta. E quando você não dá conta de lidar com esse adversário, de vencê-los, quando você não se coloca na posição de eu vou lutar, eu vou sair disso, quando você não se coloca, ele vai te atropelando. Todos os dias ele vai te atropelando. As derrotas que você teve, né, dessa análise de hoje, que esse vídeo possa abrir o seu pensamento de hoje para trás, que foram para trás, que elas sirvam de aprendizado para você, onde você vai identificar quem são os seus adversários. E na palavra, diante do Senhor, a sua aproximação com Deus vai te tirar da presença desses adversários, da presença do inimigo, para você começar aos poucos depositar sua confiança e crescer de glória em glória na presença de Deus. E aí sim, você vai poder desfrutar das coisas que o Senhor tem para sua vida. Então, quando Davi estava ali naquela posição de enfrentar Golias, Davi não venceu porque ele era o mais forte. Você sabe muito bem dessa história. Ele venceu porque ele tinha confiança em Deus. Então você quer vencer um adversário? Às vezes o seu adversário é o vício do cigarro, é o vício de falar demais, é falar mal das pessoas. Você é uma pessoa tóxica e a sua vida está parada. Então, para você vencer vícios, bets, bebidas, vícios em geral, tá? Vícios em geral. Os adversários, o inimigo, ele é muito esperto, mas a gente tem que ser melhor do que ele. Então, para você vencer o inimigo, você tem que ser melhor ainda. E você vai ser só melhor do que o seu adversário se você confiar em Deus. E foi isso que Davi fez. Ele confiou para derrotar Golias, ele confiou no Senhor. E aí, onde é que está a sua confiança? Está no seu pé, como os jogadores aí entraram com sua soberba, com seu orgulho? Onde que está? No dinheiro, na sua inteligência? Ou está no Senhor a sua confiança? Então isso aqui a gente precisa pensar e tomar cuidado com a confiança exagerada. Então, para a gente caminhando aqui para o final desse vídeo,
Para de perder para coisas menores que você. Você se conhece, primeiramente. Você se conhece? Você sabe o seu tamanho? Você sabe aquilo que Deus, a identidade que o Senhor colocou na sua vida? Você é muito forte. Você é muito corajoso. Olha a sua história de vida. Olha de onde você saiu. Então, hora de mudar essa rota. Chega de perder para adversários que são menores que você. Chega de perder para adversários que são menores que o poder de Deus. E assim eu finalizo mais uma mensagem para você. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Se essa mensagem tocou você, te fez refletir de alguma forma, compartilhe com quem você ama, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!